Bom, turma, esse vídeo vai sair um pouco mais de vídeos, um pouco mais extenso. Isso porque, de certa forma, tem que dar uma acelerada, mas eu pretendo trabalhar bem comentado esse conteúdo, né? Para vocês não gostam muito de assistir os vídeos, mas enfim. Ou seja, por meio de uma severa censura, a imprensa, né, ela é muito fiscalizada. Além disso, você tem vários órgãos de ação e de combate às oposições políticas, né? Reorganização do Estado. De certa forma, Napoleão tem um dos seus maiores legados seria nesse sentido, de organização ou reorganização do próprio Estado, dessa máquina administrativa. O período do consulado caracteriza pela reorganização jurídica e administrativa do Estado francês e pela recuperação de vários setores do país. Nessa fase podemos citar, aí tem alguns elementos, administrativo, econômico, e eu vou comentar um pouco de cada um. Bom, basicamente na administração, como eu falava, na Revolução Francesa, era feita a nomeação dos funcionários, de várias pessoas. Com Napoleão, continua ainda essa nomeação, mas eram pessoas de sua confiança para diversos cargos públicos, né? Havendo, de certa forma, uma centralização política. Na economia, você teve a criação do branco francês, né? E da moeda também, que começou a controlar a emissão de moedas, diminuindo o processo inflacionário. Adoção de tarifas protecionistas, ou seja, era mais fácil você exportar para outros países do que você comprar, ou seja, você importar para a França, né? Ou seja, a cobrança de impostos elevados sobre produtos exportados e o estímulo à produção e ao consumo interno, ou seja, ao desenvolvimento do comércio e da indústria internamente. Nesse momento você foi criada a moeda francesa, né, o franco, que vigorou até 2001, né, quando você teve a adoção do euro como moeda da União Europeia, né? Então foi uma transformação que vigorou até recentemente. Na educação, Napoleão implantou a reorganização do ensino, né? Ou seja, que passou a ter como principal missão o desenvolvimento da cidadania, da cidadania francesa e educação pública converteu-se no importante meio de formar tanto o comprometimento moral, político da sociedade, aquele sentimento de pertencer à França, ou seja, criar um ideal de nacionalidade. Eu sou francês, ser francês é isso e tal. Bom, no direito, né, você tem a adoção de outras conquistas também que levaram um grande legado para a história. Você tem o primeiro Código Civil da França, é claro, que é conhecido como Código Napoleão também, que ele estabeleceu o que? A igualdade de todos perante a lei. Ou seja, você lembra que na Revolução Francesa você tinha uma sociedade organizada em estados, primeiro estado, segundo estado, terceiro estado e tal. E na lei, pela primeira vez, você tinha uma sociedade que, pelo menos na lei, né, aparentemente, ela era declarada que todo mundo era igual perante a lei. Além disso, você tinha outros direitos conquistados também, como o direito à liberdade, né, à propriedade privada, ao matrimônio, né? Então, nesse momento, você teve a criação de outro elemento muito importante também. Quando você tem essa separação entre a igreja e o Estado, então a França ela estabeleceu ali o divórcio, né? Então, nesse primeiro momento, você teve Napoleão ele fez a separação entre o que era o Estado e o que era a igreja. Então, como o Estado, de certa forma, o casamento era uma união, ou seja, um contrato entre dois indivíduos, isso poderia ser desfeito, né? Então ali você tem a criação do divórcio. É claro também que esse Código de Civil, de certa forma, ele manifestava ou ele garantia, né, os direitos da própria burguesia em si. Aí tem a questão da igreja. Bom, você tem a assinatura da Concordata em 1801. O que é essa Concordata? Basicamente era um acordo entre a Igreja Católica e o Estado francês, né, com o objetivo de fazer da religião um instrumento de poder, né? Então Napoleão tentou utilizar de todos os instrumentos possíveis.
É claro que o Papa, de certa forma, ele não aceitaria o confisco das propriedades da igreja pelo Estado, como foi feito ali, né? E aí, em troca desse confisco de terras, né, feito pelo Estado, Napoleão se comprometia a amparar o clero, né, o bispo, os padres e tal, que passariam a ser considerados como funcionários públicos, né, funcionários do Estado. Em troca, Napoleão também reconheceria o catolicismo como religião da maioria dos franceses, mas reservava também para si o direito de designar bispos cujos nomes seriam posteriormente aprovados pelo Papa, ou seja, intervia uma intervenção muito forte na igreja, né? Buscando também uma garantia de outros meios para garantir seu poder. Bom, todas essas medidas deram a impressão de que as relações internas e externas do governo francês estavam, de certa forma, em instabilidade após uma década, né, esses 10 anos do processo revolucionário. E aí você tem diante dessas várias transformações e, de certa forma, dessa estabilidade de que Napoleão proporcionou ao Estado, você tem um momento político muito importante que é a partir do momento que, apoiado, Napoleão foi proclamado cônsul vitalício, seja, até morrer e tal, obtendo um direito de indicar seu sucessor. Na prática, nessa medida significava a instituição de um regime monárquico. A partir do momento que ele governava até morrer, né, virava uma monarquia. E agora vamos falar provavelmente do Império, desse outro período, a partir de 1804. Bom, Napoleão e os grupos que lhe davam apoio, né, resolveram então mobilizar a opinião pública, né, e Napoleão utilizou muito bem a questão da mobilização da opinião pública. Então, desde que Napoleão ele entrou no exército, ele fazia várias propagandas do seu feito. Então, basicamente assim, Napoleão ele teve uma viagem para a Itália, ele conheceu um dos vários pintores lá, ele conheceu um pouco dessa máquina de divulgação, de construção da sua própria autoimagem. Então, quando ele ia para a guerra, ele mesmo produzia seu relato, né, das guerras e mandava publicar, ou seja, enaltecendo sua própria imagem. Né? Então, a biografia de Napoleão é uma coisa bem interessante, se a gente tiver uma curiosidade para ler depois, é muito interessante mesmo. Ou seja, Napoleão, né, a partir desse momento, eles passaram a manipular a opinião pública, né, para implantar definitivamente a monarquia, que já em prática já existia. Porque a partir do momento que Napoleão é consagrado como, né, cônsul vitalício até morrer, de certa forma você tinha uma monarquia, mas ali seria uma monarquia hereditária, né? Então, em 1804, né, foi realizado o plebiscito popular, e no qual 60% das pessoas votaram, né, e confirmaram o restabelecimento do regime monárquico, ou seja, diante da influência e também do cenário, de certa forma, promissor que Napoleão proporcionou à França, de certa forma. Em 2 de dezembro daquele ano, né, em uma festa solene, formalizou-se a coroação de Napoleão na Catedral de Notre-Dame, que foi aquela catedral que pegou fogo recentemente. É um patrimônio histórico que tinha mais de 400 anos, né? Enfim. Bom, no auge da cerimônia, o imperador, num gesto surpreendente, retirou a coroa das mãos do Papa Pio VII, né? Então, que viria à França especialmente para coroar Napoleão, né? E coroou-se a si próprio. Então, com isso, desculpando aí, é o sono. Bom, com isso, ele queria demonstrar o quê? Que não admitia nenhuma autoridade superior à sua. Em seguida, ele coroou a sua esposa, a imperatriz Josefina. Inclusive, também na biografia de Napoleão é muito engraçada essa questão das traições de Napoleão e da Josefina também. Mas enfim, isso é quem sabe para outra aula, a gente faz uma aula mais comentada sobre isso. Bom,